misericórdia a você que nos acompanha na palavra do dia. E hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia de São Jerônimo, hein? Detalhe aí, depois, durante a explicação aí do Evangelho, a meditação do Evangelho, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre São Jerônimo. Amém? Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. O Senhor Jesus escolheu 72 e enviou-os 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar para onde ele mesmo devia ir. E dizia-lhes: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa nem sacola, nem sandálias, e não vos demoreis para saudar ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a paz pousará sobre vós, sobre ele, senão ela retornará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador tem direito ao seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei: o reino de Deus está próximo. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebido, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade que se grudou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo, naquele dia, Sodoma receberá sentença menos dura do que aquela cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que importância, né, de acolher aquelas pessoas que são enviadas em missão de paz. Depois eu sei que nós temos algumas reservas, né? Pois chegam alguns missionários que não são da Igreja Católica, ou que não são, e aí às vezes importuna, né, a nossa vida, acho que vocês já sabem, né, do que eu estou falando, né? Mas é interessante porque eles não têm medo de anunciar, eles não têm medo de falar da palavra de Deus, mesmo que depois as doutrinas, os costumes, algumas coisas, algumas questões de doutrina não se cruzem, é importante acolher. Olha, realmente, muito obrigada pelo que você está falando, né? Deus é nosso amigo, mas eu tenho uma outra convicção, e com toda educação nós respondemos a esses outros missionários, né? Que não são católicos, né? Respondemos com gentileza, né? Gentileza, é importante devolver o amor. Depois, aqui Jesus dá uma série de condições, resumindo todas essas condições para a pessoa se tornar um missionário disponível, sem amarra, sem compromissos. Então, que ele seja pobre, que ele seja simples. Não leveis bolsa, não leveis sacola, nem sandálias. Por quê? Porque nós devemos ter quão belos são os pés daquele que anuncia a paz. Devemos ter rapidez em anunciar o Evangelho, porque o reino está próximo, né? Não leveis bolsa. Por quê? Você não acumule nada para si. Você que sente esse anúncio, né? Lógico. Depois nós encaixamos no chamado específico, né? Num casado, numa pessoa que está no mundo, no seu trabalho, uma pessoa que está numa comunidade. Não acumule nada. Essas coisas te prendem ainda mais ao mundo, porque o reino de Deus está próximo. Não acumuleis nada para si, porque essas coisas passam. O que é importante? O importante é anunciar o reino de Deus. Bom, quando você não for acolhido, até a poeira sacudir dos seus pés. O que isso quer dizer? Né? Sodoma será tratada com menos dureza do que aquela cidade. Por quê? A plenitude da salvação, a plenitude do anúncio da Boa Nova veio com Jesus. Então, quando foi anunciada a salvação para Sodoma e Gomorra, eles não acolheram. Né? Por quê? Porque não tinha a questão da misericórdia ainda, né? Aquela plenitude que nós temos com Jesus. Jesus anuncia, Jesus ele veio, né? Como nós vimos nos evangelhos atrás, a pecadora que se aproxima de Deus, se deixa encontrar, né? Jesus se deixa aproximar por aquela pecadora. Então Sodoma realmente, tem uma outra passagem, eu não me lembro qual, que fala... se Sodoma tivesse ouvido a pregação
teria se convertido, mas vocês não se converteram, porque Jesus é a plenitude, Jesus é a verdade, Ele é o caminho, não tem como duvidar das palavras de Jesus, é um caminho reto, simples, né? Bom, que essa mensagem fique no seu coração, né? Acolha Jesus, acolha Ele na tua casa com todo carinho, com todo amor e depois seja o anunciador. Que no dia de São Jerônimo, né? Esse santo aí que se tornou recluso para poder escrever, né? Hoje nós temos a Bíblia, né? Fechando aí esse mês da palavra de Deus, a Bíblia como um grande tesouro, né? Graças a grandes pessoas que compilaram, né? Que foram aí escrevendo ao longo dos séculos a palavra de Deus, mas São Jerônimo que teve o trabalho lá de traduzir, né? Aqueles manuscritos e traduzir com muita paciência, né? A tradição depois coloca vários aspectos, né? Mas dirigida a São Jerônimo, esse trabalho da tradução, né? Por isso que nós temos a Bíblia hoje traduzida para nós, né? Nas várias línguas, né? Depois a gente teve todos os contextos históricos, né? Que do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para as outras línguas, e assim foi. Mas enfim, você que tem possibilidade de pesquisar, perguntar para o seu pároco também, pode perguntar mais detalhes sobre São Jerônimo, sobre a história da nossa palavra, amém? Que Deus possa abençoar o seu dia, esse final desse mês, que o Espírito Santo repouse sobre você e também sobre a sua família. Deus abençoe e até a próxima palavra.